Olá! Começa agora o Bora Entender, seu espaço para saber mais sobre as leis, seus direitos e tirar dúvidas sobre tudo que é discutido aqui na Câmara. A gente está aqui toda sexta-feira, ao vivo, na TV e no YouTube da Câmara dos Deputados. Sempre com um tema diferente para te ajudar a entender o que é discutido aqui no Congresso e como isso influencia a sua vida. Nosso assunto hoje é o trabalho por aplicativo, o uso de plataformas de celular que invadiu o mundo do trabalho, criando novas profissões, novos serviços para os usuários e trazendo novos desafios para a sociedade. A gente vai discutir como a tecnologia dita as regras desse tipo de trabalho, que emprega milhões de brasileiros, mas até hoje não é regulamentado. Quais as regras do trabalho por aplicativo? Esses trabalhadores têm um vínculo com as empresas ou eles são autônomos e o aplicativo faz só uma intermediação dos serviços? Quais são os direitos desse trabalhador? O que ele quer como direito? Como esse tipo de trabalho conquistou tantos adeptos e quais são os desafios hoje para a regulamentação? Se você é trabalhador por aplicativo, você é nosso convidado especial para essa conversa. Manda suas perguntas pelo nosso chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp no 61 99 620 2573, que a gente te responde agora ao vivo. Bora entender? Para discutir esse tema que atravessa a vida de todos nós, a gente trouxe um time de especialistas da Consultoria Legislativa da Câmara. O Alan Ribeiro é consultor legislativo da área de Previdência. O Yuri Gregório é consultor legislativo da área de Finanças. E o Charles Bruxel é consultor legislativo da área do Trabalho. Os três fazem parte da Consultoria Legislativa, essa área aqui da Câmara, que tem a missão de assessorar todos os deputados na hora de escrever os projetos de lei, de fazer os pareceres na discussão dos projetos. A gente agradece muito a presença de todos vocês, ajudando a gente a entender esse assunto dessa forma mais profunda e mais técnica, porque esse assunto, né, que muitos especialistas chamam de plataformização do trabalho, ele invadiu a nossa vida, a vida de todos nós e principalmente as pessoas que moram na cidade, né? Agora, nosso deslocamento na cidade também está pautado por isso e a vida do trabalho de muitas pessoas também. Então, a gente vai começar esse assunto, quero que a gente tente contar um pouco a história de como que esses aplicativos surgiram, como que eles foram ganhando tantos adeptos ao longo do tempo. Eu convido, então, o Charles, te agradeço a sua presença aqui com a gente, a explicar um pouco para a gente. Era um momento de crise econômica quando esse movimento começou, Charles? A gente vive hoje um contexto da Revolução Industrial 4.0, né? É um momento em que há uma ascensão muito elevada da tecnologia, com a internet em todos os lugares, com o avanço da inteligência artificial, né? A gente tem hoje computadores que conseguem fazer um tratamento massivo de dados e esse cenário viabiliza um trabalho como um trabalho plataformizado, que depende, na prática, como a gente sabe, de um smartphone, todos com smartphone, todos com internet, um algoritmo ali para gerenciar essa atividade, para distribuir, o consumidor pede e algum motorista, algum entregador atende. Então, isso é viabilizado nesse contexto. Então, a gente for ver a história, por exemplo, da Uber, ela surgiu em 2009, mas ela foi se adaptando a essa modernidade e chegou, inclusive, no Brasil em 2014. Um momento que ainda a gente teve uma crise econômica, mas 2014 dá para dizer que não era um contexto de crise. Mas a expansão desses serviços, a gente pode também analisar e entender que ocorreu mais em um contexto de crise, em que há mais desemprego, mais trabalhadores resolvem trabalhar, né, nesses aplicativos. Também tem um contexto pandêmico, que eu acho que houve uma expansão muito forte do serviço de entrega, muita gente que não usava começou a demandar esse tipo de serviço. E então é esse o contexto que nós temos hoje. A crise não surgiu necessariamente um contexto de crise, mas a crise serve de motor para a expansão desse trabalho plataformizado. Talvez o gatilho tenha sido mais a inovação tecnológica. Mais a inovação tecnológica. A princípio foi a inovação tecnológica. Foi alguém que teve a ideia de montar um modelo diferente, né? Que desafia toda a área acadêmica, o judiciário e até o próprio legislador, né? Um desafio para o próprio legislador. E um modelo diferente que depende da tecnologia. Há 15 anos não seria possível a gente estar falando sobre isso porque não tinha as ferramentas necessárias para esse tipo de trabalho.
Legal. Vamos tentar entender, então, qual que é o impacto disso hoje no nosso mercado aqui no Brasil. Queria te dar as boas-vindas, Alan, e te perguntar qual que é o tamanho, a gente consegue saber qual que é o perfil desse trabalhador? Boa tarde, Carol. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde, Júlio, Charles. Agradeço a oportunidade pela participação no programa. O impacto no mercado de trabalho, Carol, ele é muito grande, ele é significativo. Assim, não em termos quantitativos por hora. As estimativas, assim, pelo mundo afora, é que entre 1% e 2% dos trabalhadores da força de trabalho no mundo utilize as plataformas de tecnologia e de intermediação de serviços para poder trabalhar e obter renda. Então, assim, percentualmente não é tão significativo. Mas o que é significativo é que vários tipos de serviços podem ser plataformizados. E isso abre uma perspectiva de futuro em que mais pessoas comecem a trabalhar dessa forma. E qual que é o problema de se trabalhar por essa forma? É que você observa condições de trabalho que não são ideais, porque são pessoas que têm uma volatilidade de renda, você não tem uma segurança de renda ali, você não tem folga, não tem descanso, e você só é pago quando você está efetivamente executando o serviço. Não tem aquela questão de você receber algo pela disponibilidade ali, de estar ali esperando um chamado por aquele serviço. Fora isso, temos também o problema do acesso à cobertura previdenciária. Em todos os lugares do mundo, os formuladores de política pública têm se visto diante desse desafio de trazer uma solução, uma resposta para o problema da desproteção social desses trabalhadores. É o que é observado em todos os países e, em maior medida, num país como o Brasil, na América Latina, em que a informalidade já era um traço característico da nossa economia, a alta taxa de informalidade. O perfil, com relação ao perfil desse trabalhador aqui no Brasil, a gente não tem dados tão precisos assim ainda, porque não existe um registro administrativo em poder do governo que você consiga identificar com precisão e quantificar quem são eles, quanto ganham. Então, assim, o que existe são dados, o que existe melhor, no meu ponto de vista, de dados oficiais, é o que você tem da PNAD feita pela IBGE. No final do ano de 2022, eles fizeram um módulo específico para tratar do teletrabalho e do trabalho por meio de plataformas digitais, aplicativos, né? E lá eles conseguiram extrair dados com mais precisão, mas de maneira muito aproximada. Assim, é o que a gente tem de melhor, mas não é o ideal ainda. Vamos explicar o que são essas 3 diferentes barras, né? Total são os trabalhadores em geral. Para identificar o perfil desses trabalhadores, eles fizeram 2 tipos de comparação. Eles pegaram, trouxeram o perfil de quem tem como principal atividade o trabalho por meio da plataforma, os trabalhadores da mesma ocupação profissional, mas que não trabalham por meio de plataformas, e o conjunto total da população ocupada. Então, certo. Assim, por meio dessa comparação com esses 2 grupos, você consegue identificar melhor o perfil e entender melhor os problemas que envolvem a atividade dessas pessoas. Aí, o que a gente percebe aqui, ó? Por exemplo, que hoje o trabalho por plataforma, né, por aplicativo, ele é predominantemente masculino. E é muito mais do que o conjunto total dos ocupados no país. Sim, a gente vê que conjunto total e os que não estão na plataforma têm dados que não são muito diferentes. Isso. Mas o pessoal que é da plataforma realmente é bem marcadamente masculino, né? Isso, porque a maioria esmagadora dos trabalhadores que desenvolvem suas atividades por meio de aplicativos são motoristas de transporte passageiro e os motociclistas que são entregadores. E são atividades em que tem um número muito maior de homens do que mulheres, né? Outra coisa que é interessante observar é em relação à faixa etária desses trabalhadores, que se concentram em pessoas entre 25 e 39 anos de idade. Uhum. Ou seja, uma força de trabalho que tem uma característica muito mais jovem do que as demais. E vamos para a próxima tela? Tem mais outros dados também. Que eu acho que na próxima tela a gente vai falar da questão do nível de instrução. Ah, sim. Esses trabalhadores de plataforma também se diferenciam um pouco dos demais trabalhadores, né? Do conjunto total da economia, por se situarem, concentrarem trabalhadores que estão no nível intermediário de instrução, né? A maioria
mais de 60% tem um ensino médio completo ou superior incompleto. Sim. Isso distou um pouco. E é interessante observar também que as pessoas sem instrução e com baixo nível de instrução são poucos que participam desse mercado, né? Talvez eles não consigam chegar na questão do aplicativo ou de lidar com as regras. Acessibilidade digital, Sim. né? Questão Sim. Eles se concentram na mesma faixa onde está a concentração da maior parte dos ocupados, mas é uma proporção bem significantemente maior, né? Exatamente. Legal. E do ponto de vista da inclusão deles no INSS, que é a próxima tela que a gente tem para mostrar, queria que você explicasse para a gente também como que está funcionando isso, assim, essas pessoas estão contribuindo para a Previdência? O que a gente observa é que conforme o número de trabalhadores plataformizados vai crescendo no país a partir do ano de 2015 e com maior intensidade a partir de 2018, a gente nota uma queda na formalização desses trabalhadores considerados até em conjunto. Se na economia em geral 60% dos trabalhadores do setor privado contribuem, têm acesso à cobertura previdenciária, entre os trabalhadores de plataforma, somente 35% tem esse acesso. E isso é um problema, né? Porque essa cobertura previdenciária que protege o cara contra invalidez, acidente, doenças, questão da maternidade, e o cômputo desse tempo de trabalho para fins de acesso da aposentadoria lá na frente. E a gente observa também naquela comparação entre os ocupados de segmentos similares, mas que não usam plataformas, que os trabalhadores de aplicativos têm um grau muito menor de acesso à cobertura previdenciária. Entre os motoristas, vocês percebam que 31% dos motores de aplicativo, só pouco menos de 32% contribuem para a Previdência. Já entre os taxistas, que é a ocupação profissional clássica, que foi impactada por essa nova forma de organizar o trabalho, 43% contribuem para a Previdência, um número significativamente maior. E quando você olha só os trabalhadores da plataforma, esse índice é de 23%. Entre os motociclistas pior ainda o quadro. Os que não usam aplicativo, quase 40% contribuem para a Previdência. Alan, você sabe que outro dia eu peguei um Uber, né, um motorista, acho que a gente que está se preparando para o programa dessa semana acabou conversando mais do que nunca com esse público, né? E ele falou que ele não contribui para a Previdência, não quer contribuir, que ele considera a Previdência um esquema de pirâmide, que ele acha que não tem garantia nenhuma de que vai se aposentar. Eu queria aproveitar para você explicar um pouquinho um conceito que você já falou com a gente em outro programa, sobre essa coisa da solidariedade, né? Dentro da ideia de Previdência. Ah, sim. Pois é, a Previdência Social é uma política pública muito importante, porque ela promove essa proteção social do trabalhador e da família do trabalhador, quando você tem algum choque de renda, né? Quando por alguma questão, algum risco social, esse trabalhador não consegue mais desenvolver sua atividade e obter renda. Que é o caso dele se adoecer, sofrer um acidente, ele morrer, como é que a família fica, tem a questão da pensão e tem a aposentadoria lá na frente. Infelizmente, a política de previdência tem sido alvo de vários tipos de ataque, né? E discursos que contestam a importância da política, quando na verdade, se você observar o histórico do país, acho que o INSS nunca deu um calote, nunca deixou de pagar ninguém, nunca pagou com atraso os seus aposentados e beneficiários, né? Claro que existem problemas de gestão na emissão desses benefícios, a questão das longas filas por perícia médica, por processamento de requerimentos de benefícios, existem problemas de fato, mas a população tem sim uma política que atende, que hoje cobre mais de 80% da população idosa, por exemplo. Legal. Algo importante. Quero voltar para a questão da tecnologia. Já vou conversar com você, Yuri, mas para fazer essa pergunta para o Charles, porque essa entrada da tecnologia, né, desse alastramento da tecnologia, não só no mercado de trabalho, hoje a nossa vida está toda pautada por isso, né? Até nossas relações sociais, pautado por essa lógica dos jogos, né, nas redes sociais que todos nós usamos, né? Eu queria entender, então, ao mesmo tempo que esse trabalho usa, como que isso se reflete dentro do mercado de trabalho? Ao mesmo tempo em que é um mercado que usa a última tecnologia com os aplicativos, também tem uma lógica de desproteção que vem lá de trás, quando o trabalhador não tinha direito quase nenhum. É isso aí mesmo? Perfeito, Carol. Até cometi uma gafe na minha primeira fala, acabei não saudando o público, né? Saudando, agradecendo também a participação, saudando meus colegas. Mas é isso, a gente tem
conforme eu falei na primeira fala, esse contexto tecnológico viabiliza, por exemplo, que o Uber, qualquer outro aplicativo, o iFood, ele consiga, de algum modo, dar direcionamentos para esses trabalhadores, né? Ah, se bater uma meta, fizer 50 entregas até o dia tal, ganha alguma coisa. Se ficar disponível por tantas horas, ganha um bônus de R$20. Eu estou dando exemplos, eu não sei exatamente os valores. Acho até que antes dessas plataformas se consolidarem, havia mais desses estímulos, né? Mas ainda, eu sei que ainda existe. E também tem a lógica desses estímulos, tem a lógica da punição. Ó, se você tomar determinado posto, por exemplo, a questão da avaliação do cliente. Ó, se você não se comportar adequadamente, vai ser mal avaliado, podendo vir a ser bloqueado. Então, essa lógica é a lógica que chama da gamificação. Game, né, que é jogo em inglês, é uma lógica de jogos mesmo. Num jogo, você é estimulado a continuar jogando, né, a tomar determinadas posturas, enfim, ó, o jogo ele quer te prender ali. Então, com essa elevada tecnologia, não precisa ter um patrão, não precisa ter alguém, um gerente do aplicativo dando uma ordem para esse trabalhador. Ele pode ser tido como livre, mas na prática ele vai fazer exatamente o que o aplicativo quer que ele faça. Então, esses mecanismos sofisticados que geram todo o debate, né, no campo acadêmico e no campo da jurisprudência, né, do judiciário, que será que essa tecnologia não há, na verdade, uma subordinação? Será que, na verdade, a plataforma não está comandando a atividade desse trabalhador? Porque a lógica, não, ele aceita se quiser, se não quiser, faz tudo do jeito que quiser, em tese. Mas na prática, será que é isso mesmo? Será que não tem um mecanismo sofisticado de controle ali? Então, a plataforma diz que não tem esse vínculo, né, que não há um vínculo de emprego, então trata o trabalhador como autônomo e isso gera uma série de problemas, né? O Alan bem colocou a falta de inclusão previdenciária. Enquanto a pessoa está sadia trabalhando, ela às vezes não sente falta disso. Acha que eu não vou pagar a previdência, que é um desperdício, etc. e tal. Mas quando ela fica incapacitada para o trabalho, quando ela precisa tirar, no caso de uma motorista, tem um filho, precisa tirar uma licença e não vai poder porque vai ficar sem renda. Chega final do ano, não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter nada. Aí a pessoa sente falta dessa proteção social. Esse trabalhador também vai sofrer eventualmente um acidente e a plataforma vai dizer o quê? Não, você é autônomo. Ah, eu quebrei minha moto, eu me acidentei. Não tenho nada a ver com isso. Continua a vida e a plataforma continua a partir de outros motoristas entregadores lucrando e, enfim, sem essa responsabilidade perante esses trabalhadores que são quem, na verdade, geram o lucro e a atividade da empresa, né? Se não tivesse ninguém para fazer entrega, nenhum motorista para fazer esse transporte de pessoas, na verdade não existiria, essas plataformas não existiriam, não teriam renda nenhuma. Né? E a gente vai trazer essas pessoas justamente, são os maiores interessados para a conversa com a gente. A gente foi ouvir algumas pessoas na rua. A gente começa trazendo uma pergunta do Fernando Lemos. Eu queria saber quais são os nossos direitos e como eu posso me informar sobre eles. Acho que o Charles pode começar respondendo. Então, justamente, como a plataforma trata esses trabalhadores como autônomos, o autônomo, via de regra, é uma pessoa que trabalha por conta própria, corre os riscos da sua própria atividade. Então, a plataforma, a rigor, não reconhece quase nenhum direito para esses trabalhadores. O que tem, talvez, alguma outra garantia ali no termo de serviço, que é feito unilateralmente pela plataforma. E o que o trabalhador, claro, pode reivindicar, mas isso é uma discussão no campo do judiciário, é entender que não, na verdade eu era subordinado a essa empresa, então eu deveria ter um vínculo de emprego reconhecido e, enfim, mas não é uma coisa que o Uber reconhece, isso aí é uma discussão judicial se for o caso e na justiça também é algo que pode, enfim, dar certo ou não, né? Então, não tem exatamente um acervo de direitos, um lugar onde eu possa consultar com muitos direitos. Na verdade, justamente esse é um grande problema, né? Essa falta de direitos. O que tem é uma construção, uma construção talvez da justiça em alguns casos, os acadêmicos se debruçam sobre isso, mas o Uber basicamente não reconhece praticamente nenhum direito. Então, esse é inclusive o problema, por isso que se quer regulamentar. Então, vamos tentar pelo menos dizer, mesmo que não reconheça o vínculo de emprego com a plataforma, mas vamos garantir algum direito para esses trabalhadores. E, enfim, é esse o debate que a gente tem hoje. Vamos trazer mais algumas perguntas de motoristas. Então, tem duas perguntas na sequência que vão bem no sentido do que é que eles estão buscando. Vamos ver. Gostaria de saber se tem algum projeto que exista com uma remuneração mais justa para nós, motoristas de aplicativo. Eu queria saber se tem algum projeto de lei que aumenta a taxa mínima da entrega.
Então, eu vou trazer essa pergunta para você, Yuri, que é consultor legislativo dessa área de finanças. Quero agradecer a sua presença aqui e chamar você para esse debate também, com a sua visão de quem está olhando para tudo isso, também do ponto de vista do mercado, né? Primeiro, objetivamente, respondendo às perguntas dele, tem algum projeto que preveja esse tipo de coisa? Remuneração mínima, por exemplo? Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma resposta rápida à segunda pessoa que perguntou, que ela perguntou sobre taxa mínima de entrega para frete, né? Tem um projeto, se eu não me engano, 2355, de 2021, acho que é de 2021, que ele prevê, talvez tenha outro, mas esse eu sei que tem. Ele prevê uma taxa mínima de entrega de R$10 para deslocamentos inferiores a 5 km. E caso o deslocamento seja superior a 5 km, acrescenta R$2 por quilômetro. Mas eu queria me concentrar na questão da precificação do serviço de transporte individual de passageiro. Existem vários modelos hoje em dia. A gente conhece, assim, tem 3 grandes plataformas que praticamente dominam o mercado. É a Uber, 99 e a InDrive. Mas você tem, assim, regionalmente, muitas outras plataformas. Na vez que a gente fez um estudo, eu lembro de ter mais de 700 plataformas. Né? E são modelos diferentes, algumas são por assinatura. O que é assinatura? O motorista paga um valor por mês e corre sem pagar nada, nenhum adicional por corrida. Tem modelos de precificação fixa, por exemplo. A cada corrida, independente do valor da corrida, você paga R$1 para a plataforma. Mas, focando nessas 3 plataformas, eu acho que a questão da precificação, que preocupa os motoristas, ela é mais incidente nessas 3 plataformas. A InDrive e a 99, elas têm uma possibilidade de o próprio motorista dizer quanto quer, negociar. Né? A Uber, até a última vez, não sei se isso mudou, mas até a última vez que eu vi, ela define os preços. Agora, essa é a grande questão. É importante entender como se dá essa definição de preço e isso não é muito bem compreendido. Eu vou pegar, por exemplo, o exemplo do Mercado Livre. O Mercado Livre, eu sou um comprador e, digamos, eu quero comprar uma cadeira. Eu tenho uma ideia, estou disposto a pagar até R$60 por uma cadeira. Eu vou lá, acho uma cadeira por R$50, opa, que beleza, vou comprar. E eu estou ganhando, entre aspas, R$10. Esse preço que eu imaginei, o máximo que eu pagaria para uma cadeira, é chamado de preço de reserva. É o máximo que o consumidor está disposto a pagar. E se ele paga menos que isso, é o excedente do consumidor. Quanto ele ganha acima quanto ele paga menos do que ele estava disposto a pagar. Também existe o contrário. Vamos supor que um vendedor, ele até venderia aquela cadeira por R$40, mas melhor que venda por 50. Sim. Então ele também tem um excedente do consumidor, porque o preço de reserva, o excedente do produtor, porque o preço de reserva dele era 40, é o mínimo que eu vendo, só que ele vendeu por 50, ele ganhou R$10. Quando você vai para as plataformas, você tem um intermediário no meio do caminho. Já não é mais consumidor e produtor definindo o preço. O intermediário entra e define o preço. E aí pode haver um grande problema, e que de fato existe, que é o quê? Além do preço que se paga, que o consumidor paga, o produtor recebe, tem a taxa de intermediação da plataforma. E essa plataforma, o que ela pode fazer? Ela, com muito conhecimento, ela pode acessar o preço de reserva, tanto do passageiro e o preço de reserva do motorista. O que eu quero dizer com isso? Ela começa a conhecer tanto seu passageiro que em determinada viagem, ela estima, eu consigo cobrar 50, ele vai aceitar. E ela também consegue estimar um motorista. Esse motorista, se eu pagar 25, ele já está aceitando. O que uma plataforma pode fazer? Não posso alegar que ela faça, mas ela poderia. E se ela é uma maximizadora de lucro, ela vai fazer. Bom, já que eu consigo pagar 25 para o motorista e cobrar 50 do passageiro, vou dizer que a minha taxa de intermediação é R$25. Ou seja, o motorista, quando olha, vê, peraí, ela me cobrou 100% de taxa de intermediação. É justo? Aliás, ela ficou com metade, né? E aí o motorista vê, bom, o passageiro pagou 50, eu recebi 25, e a plataforma vai lá e fala, a minha taxa de intermediação é tanto. E a gente tem a ilusão de que essa taxa de intermediação, de tantos por cento, tem alguma lógica por trás, de que às vezes é 10, 20, 40%. E de fato, eu já vi vídeos de motoristas dizendo que já chegaram a cobrar 60% de taxa de intermediação.
O que acontece é um cálculo anterior. Qual é o máximo que eu consigo cobrar desse passageiro? Qual é o mínimo que eu consigo pagar para esse motorista? E a taxa de intermediação fica como um valor residual. E por isso, o que você vê é uma taxa de intermediação variável. Essa sua explicação dá o tamanho do problema. É muito difícil regulamentar uma coisa dessa, ainda mais pensando que esse intermediador, ele é uma empresa mundial, né? Sim. Aí você questiona, não vou entrar no mérito se deve ou não ser regulamentado, mas, assim, talvez exista uma abusividade e aí, o que fazer? Existem soluções? Bom, muitas soluções foram oferecidas. Inclusive, o PLP 12, que é o projeto foi proposto pelo Poder Executivo, lei complementar, projeto de lei complementar, ele tinha uma solução. Eu vou falar sobre todas as soluções possíveis que foram aventadas. Mas a solução do PLP 12 é, olha, o motorista vai receber, no mínimo, R$ 32,00 por hora. E é importante entender o que são esses R$ 32,00 por hora, como eles foram definidos, porque nas discussões que a gente acompanhou, os motoristas não entenderam isso. O que eu quero dizer com isso? Os motoristas, com muita razão, dizem, eu não ganho por hora, eu ganho por quilômetro. Só que quando você acessa os documentos que deram origem a essa proposta, existe sim o cálculo de quilômetro por dentro. E os motoristas não entenderam isso. Uhum. O que eu quero dizer com isso? A lógica desses R$ 32,00 foi que esse grupo técnico que elaborou essa proposta estimou que por hora o motorista tem custo de R$ 24,00. É o custo de ressarcimento. Então, desses 32, R$ 24,00 eu estou pagando para ressarcir custo de celular, custo de pneu, custo de IPVA, combustível. E os outros R$ 8,00 é como se fosse a remuneração dele. Uhum. E por que R$ 8,00? R$ 8,00 é o valor horário do salário mínimo. Aí você pode me perguntar, e isso é importante entender, que veio do PLP 12, esses R$ 24,00, como eles foram calculados? Como é que eles dizem que o meu gasto é de R$ 24,00 por hora? É porque o grupo tomou como padrão um veículo Onix e fizeram os cálculos. Bom, esse veículo, ele em média, os motoristas andam a uma velocidade média de 20 km por hora. É importante saber disso. Essa velocidade média que vai fazer a ligação de transformar gastos em quilômetros por minuto. Por quê? Quando eles estimaram que o veículo médio faz 20 km por hora, eles poderiam dizer, qual que é o custo de pneu por hora? Bom, se eu troco mais ou menos um pneu a cada 40 mil quilômetros e eu rodo a 20 km por hora, quer dizer então que a cada 2.000 horas eu vou trocar pneu. Uhum. Então, mas como 4 pneus custam lá R$ 1.000, um exemplo hipotético, quer dizer que esse motorista gasta 50 centavos por hora de pneu. Então, esses R$ 24,00 por hora estão, através dessa transformação de cálculo de velocidade média em minutos, você transforma gasto de combustível, de pneu e tudo mais. Então, voltando, esses R$ 32,00 definido no PLP 12, ele implicitamente está definindo, sim, gasto por quilômetro, supondo que os carros estão correndo a uma média, se eu não me engano, não era 20 km, era 19, algum... havia algum cálculo. Essa é a solução inicial do governo no PLP 12. Esse é um valor mínimo, não é que eles devam ganhar. Eles vão ganhar 32, caso a plataforma, ao final de um período consolidado de um mês, pague menos que 32, vai falar, olha, você vai ter que complementar isso. Essa é uma primeira solução. Existem várias outras, né? Porque tem motorista que defende isso, arranque mínimo. A gente conversando previamente, se preparando para cá, você me explicou também sobre uma questão que falava que era como se fosse um parâmetro, um valor mínimo por quilômetro, que não fosse um valor fixo. Você consegue explicar isso mais ou menos para a gente, Yuri? Eu vou falar sobre todas as soluções por alto que existem aí, no cardápio de soluções, mas você tem, por exemplo, até anotei para não me perder, você tem a taxa fixa de intermediação, que, por exemplo, quando eu falei que quando a plataforma acessa o máximo mínimo que cada um paga ou recebe, quando você fixa a taxa de intermediação, você controla essa capacidade dela cobrar taxas abusivas. Isso é uma forma, é uma taxa fixa de intermediação. Existem propostas nesse sentido. Você também tem a proposta do markup. O que é o markup? O markup, você, com alguns cálculos, define o custo
para você prestar o serviço de transporte e coloca uma margem. Por exemplo, um projeto que os motoristas eles apoiam bastante, que é o projeto do deputado Agrobom, ele fala, com base no markup. Ele fala, olha, a gente vai estimar o custo que o motorista teve e ele vai ganhar 20% a mais, é a taxa de markup. Então é como se fosse uma margem de lucro em cima do custo dele. Né? E também, uma outra solução que também está dentro do projeto do deputado Agrobom é que, enquanto não fosse instituído o markup, cada motorista ia receber R$ 1,80 por quilômetro e 40 centavos por minuto. Mas todas essas soluções têm algum problema? Sim, tem problemas. Eu gostaria de falar sobre os problemas das soluções, mas eu ia me alongar demais. E se sobrar tempo, tá bom. Eu gostaria de falar. Mas eu vou só falar sobre as outras soluções que foram propostas. Além do markup, da taxa fixa, você também tem um teto de taxa de intermediação. A plataforma, você cobra o que quiser, mas não pode passar. Por exemplo, o último substitutivo do PLP 12, ele coloca um teto de 30%. É outra possibilidade. Você também tem, como você falou, que é uma solução concebida inicialmente, que foi elaborado no âmbito do gabinete do relator, o deputado Augusto Coutinho, e com a consultoria. Foi feito, eu participei disso, uma extensa análise do que é a realidade e uma tentativa de trazer uma solução adequada. E o que foi concebido, que pareceu tecnicamente muito bom, é que a solução melhor ela era baseada em 3 pilares. Primeiro, existe uma taxa, não é fixa, mas para entendimento por enquanto, é fixa definida pela plataforma. Outro, existe a possibilidade do motorista, sempre que quiser, definir qual é o valor mínimo que ele quer receber por minuto e por quilômetro. E as propostas de serviço que ele vai receber, só vai receber se estiver respeitando os mínimos estabelecidos por ele. E o terceiro pilar é a vantagem da viagem. O motorista vai receber a seguinte informação: essa viagem você vai receber, digamos, R$50 e a vantagem dela é 50%. Ou seja, você está recebendo 50% acima do mínimo que você mesmo definiu. Essa seria uma solução que nos pareceu ideal. Né? Mas, enfim, todas essas questões têm problemas, têm, assim, decorrências, impactos ruins. E se sobrar mais tempo, não atropelar os colegas, eu gostaria de falar sobre essa discussão econômica ela é complexa, né? Mas é uma questão que pede soluções complexas, porque é uma questão complexa, né? É difícil da gente dar uma solução simples. As soluções simplórias, eu quero, mesmo o markup, que parece uma coisa boa, complexa, ele tem muito problema. Porque quando você fixa, olha, você vai ganhar 20% a mais, 20% de margem. Só que se você está numa situação de viagem em que o passageiro está disposto a pagar muito, ele está com muita urgência, ele pode pagar muito, por que só dá 20% ao motorista? Se o motorista tem condição de receber 100%, dá 100% para ele. O markup vai lá e pronto. Não, é 20%. Assim, eu vou falar mais sobre isso, sobrar tempo. Tá legal. Vamos trazer então mais perguntas dos motoristas de aplicativo? Vamos lá. Queria saber se existe algum projeto de lei para aumentar a segurança dos motoristas de aplicativo. De olho na segurança. Tem mais uma pergunta que eu vou chamar na sequência do Daniel. Vamos ver se a gente consegue rodar. Queria saber se tinha mais segurança para o motoboy na hora que fosse entregar o pedido para o cliente descer ao invés do motoboy subir. Nada disso está regulamentado. Charles, você que trabalha com essa questão do trabalho, pode explicar um pouquinho mais para a gente, né? Porque a gente falou que tem uma proposta que foi enviada pelo governo. Essa proposta e outras também pensam nessa questão da segurança dos motoristas? Perfeito, Carol. A gente tem a proposta que o governo enviou, né? Que hoje em dia acaba sendo talvez a proposta por meio da qual outras ideias vão sendo discutidas, né? A proposta ainda está em tramitação, o Yuri bem colocou. Mas ela tenta regulamentar o trabalhador, o motorista de 4 rodas, ou seja, o clássico Uber, né, que ficou famoso, né? O Uber ficou quase, a gente fica falando da marca, às vezes quase como um sinônimo de trabalhador plataformizado. Mas a gente tem também o trabalhador de 2 rodas, que seria o motociclista, ou ciclista mesmo, costuma fazer entregas, né, às vezes transporta pessoas também. Esse projeto não abrange esses trabalhadores de motocicleta ou de bicicleta, tá? Então é um ponto importante. A proposta ainda não trata essa discussão no âmbito do
o governo diz que ainda está discutindo com os entregadores, com as suas representações, para tentar chegar a algum consenso. Então, a proposta que tem é desses trabalhadores, motoristas de veículos de 4 rodas. E o Yuri bem ponderou sobre, tem esse valor mínimo garantido, né? Tempo de efetivo trabalho, então cada hora de efetiva rodagem, ou seja, do período que a pessoa está realmente fazendo uma corrida, é garantido esse valor mínimo por hora, R$ 32,10, que inclui, né, tanto um custo ali da indenização pelo custo da atividade, gasolina, desgaste de veículo, enfim, manutenção, quanto um ganho que seria o ganho do salário mínimo. Isso aí está garantido. Se chegar a final do mês, como o Yuri também bem ponderou, e não tiver sido garantido isso, a empresa, né, a plataforma tem que complementar. Mas fora isso, tem alguns outros aspectos importantes. O projeto trata esse trabalhador como autônomo, então a gente ponderei aqui que tem toda uma discussão sobre se haveria ou não vínculo, a proposta tenta matar dizendo que é autônomo, e tenta de algum modo garantir essa autonomia, que essa autonomia seja real, né? Então coloca algumas previsões que a empresa, a plataforma não pode, né, fazer ali algumas exigências, não pode comandar a atividade, não pode haver qualquer exigência de tempo mínimo à disposição, habitualidade, né? Então tem que ter essa liberdade realmente em tese plena, né? Coloca uma restrição, que isso aqui eu acho que é um ponto de tensão, principalmente com os motoristas de plataforma, que é o limite de 12 horas por dia. Conversando com eles não gostam desse limite. Só que essa lógica de 12 horas é para tentar resguardar justamente a saúde e garantir a segurança tanto deles quanto naturalmente das demais pessoas, né, dos passageiros, de quem está no trânsito. Enfim, né, a pessoa começa a trabalhar e não para mais, começa a capacidade ali, a consciência começa a, em algum momento, ficar mais fraca, né, a pessoa começa pode até ter problemas de saúde, né, trabalhando numa jornada longa ali por muito tempo. A proposta tenta colocar a possibilidade de negociação coletiva, então pode ter o sindicato desses trabalhadores dialogando ali com as empresas ou com o sindicato das empresas de plataforma para tentar talvez melhorar, né? A ideia seria talvez melhorar esses direitos garantidos em lei, regular outras coisas como até esses detalhes, né, que são muito importantes no dia a dia. Tipo, quais os direitos que o motorista vai entregar até a portaria. Isso poderia ser chegar a um acordo com a empresa. Coloca a garantia do trabalhador, esse não ser excluído da plataforma, tem um direito de defesa, tem que ter uma transparência maior dos dados, que hoje é uma grande reclamação, que todo mundo tem algumas percepções, mas às vezes não é claro. Tipo, se eu recusar muitas corridas, me oferecem menos corridas. Isso é uma percepção meio notória. Eu acho que a plataforma nega. Mas, enfim, tem que ter uma transparência sobre isso. Isso existe ou não, como é que funciona, né? Qual é a taxa que está sendo cobrada para aquela corrida? Deixa eu ver outro ponto aqui que eu anotei. Essa questão da remuneração mínima, o projeto tenta deixar claro que isso aí não a empresa não pode, chegou no mínimo, não distribui mais corridas para esse trabalhador, então, em tese, é para ser um mínimo mesmo. Isso é uma preocupação também, conversando com os motoristas, eles colocam como se, agora a plataforma vai pagar esse valor e acabou. Não é essa a ideia. E promove a inclusão previdenciária, que é um ponto muito importante, é uma inclusão previdenciária bastante, vamos dizer assim, subsidiada. Eu até fiz aqui uma simulação, a cada R$10 que o trabalhador ganha de uma corrida, supondo R$10, ele vai pagar 19 centavos de previdência, né? Então é um valor muito baixo para ter uma inclusão previdenciária, ter essa proteção em caso de doença, em caso de incapacidade, ter uma pensão por morte, a família ter, né, no caso esse trabalhador morra. E então, focando precisamente nas perguntas do Tainan, que eu até ponderei aqui, que a proposta ela tenta dizer que é um princípio que as partes busquem essa segurança, né, busquem medidas de segurança, mas não é concreta, não estabelece nada detalhadamente. O mais concreto que tem é essa limitação de jornada que, do ponto de vista dos trabalhadores, é algo que talvez não seja bem compreendido, porque às vezes o trabalhador quer fazer jornadas até maiores do que 12 horas. E essa questão da previdência subsidiada também, né? Em condições muito diferentes das dos outros trabalhadores. Passar a ter acesso a... Sim, esse é um ponto também que talvez não seja tão bem compreendido, né? Não sei, acho que o Alan até vai falar melhor. Hoje alguns são MEI, pagam, ao invés de 7,5%, pagam 5%. Mas as condições que foram colocadas aqui, no meu entender, são
até melhores do que MEI, mas ainda assim há uma incompreensão. E só uma última ponderação sobre essa questão de subir ou não em portaria. A empresa trata o trabalhador como autônomo, então ele meio que não quer ter vínculo direto nem com esse trabalhador, nem com o consumidor, fica num meio termo. Então ele diz assim, eu oriento, fica num... Então, porque poderia simplesmente a plataforma dizer lá, é o seguinte, vai ser entregue na portaria e acabou, mas não diz. Por isso que gera essa confusão. O consumidor acha que tem direito de exigir que vá na porta e o trabalhador acha que tem direito de ficar na portaria e a plataforma fica dizendo, o ideal é que fique na portaria, todos tenham bom senso, fica nesse papo meio, não define. Então isso era uma típica coisa, que é até meio específica, que deveria a organização dos trabalhadores conseguir um acordo com as plataformas. Né? Seria resolvido mais fácil do que ter uma lei para ter que dizer isso. Né? É louco essa coisa da intermediação, né? Porque se em tese ele é autônomo, ele pode fazer como ele quer. Mas e se a plataforma resolve punir um entregador que teve muita reclamação nesse sentido? Né? Será que ele tem a autonomia de decidir ele mesmo ou não? Né? Exatamente. Vamos para uma próxima pergunta, então, do Marcos, também aqui de Brasília, que é uma pergunta que vai dar a ocasião da gente falar um pouco mais sobre Previdência. Eu queria saber se tinha possibilidade de a gente ser regulamentado com PJ ou com MEI. Explica pra gente, Alan, você que é especialista em Previdência, se essa possibilidade já existe e nesses projetos que estão sendo discutidos, o que mudaria? Essa possibilidade existe desde 2019. Desde aquele ano, o governo admitiu a atividade de transporte individual de passageiros, né, que é o motorista de aplicativo, poder ser inscrito como MEI. E o MEI, naturalmente, traz consigo a inscrição desse trabalhador com o CNPJ, né? Ele se formaliza por meio de um CNPJ. Então, assim, não existe essa dicotomia CNPJ ou MEI. O MEI é um CNPJ. Uhum. E o MEI também é uma forma dele ter o acesso à cobertura previdenciária de uma forma subsidiada. O que é isso? É uma forma mais barata. Porque é uma alíquota muito baixa, de 5% sobre o salário mínimo, que ela não garante uma sustentabilidade para o regime de previdência. Assim, um dado interessante é que 70% hoje dos CNPJs que existem no país são de MEI, para você ver a importância da política do MEI. O projeto do governo trouxe uma alíquota de 7,5%, o que gerou um desconforto por parte dos motoristas. Eles queriam permanecer no MEI. Acontece que essa alíquota de 7,5%, ela não incide sobre a totalidade, o faturamento bruto que esse motorista recebe do aplicativo, né, pela corrida. Ela vai incidir só sobre 25%, que é o que o Ir mencionou. Esses 25% seria a remuneração líquida do cara, mais ou menos. Seria o rendimento dele, para ele poder gastar com as coisas, com o sustento de casa. E os 75% seria mais ou menos indenizatório pelos custos, né? Se essa conta está certa ou não sei. Eu tenho dificuldade de acreditar que a manutenção de um carro custe 75% do que o cara consegue obter de renda. Mas o que eu acho que é interessante da proposta do governo é que ele trouxe uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social, para a Previdência, que é uma contribuição a cargo das plataformas. Vamos explicar o que é fonte de custeio, né? Significa que... É uma fonte de arrecadação por meio da tributação. Você vai pegar esses recursos e colocar dentro do sistema. Porque o sistema tem que honrar o pagamento de benefícios, de aposentadorias, enfim. Com esse projeto, não só o trabalhador contribui para a Previdência, mas também a plataforma, é isso? Isso. Porque formalmente o que acontece? Como a plataforma não contrata diretamente esse trabalhador, formalmente ela está intermediando um serviço que ele presta para terceiros, ela não teria nenhum encargo previdenciário sobre esse trabalho que é desenvolvido pelo motorista. O que é normal é ter uma folha de 20%, 22% sobre o que é pago para o trabalhador pela empresa. Isso não existe formalmente nessa relação que se estabeleceu, né? E que parece que o judiciário caminha para reconhecer dessa forma. Então, assim, você trazer essas plataformas para se somarem a esse esforço de solidariedade que você mencionou, para custear o sistema de previdência e de seguridade social, é importante. Eu acho que socialmente é justo. Gente, a gente está chegando quase no final do nosso programa. Só um último minuto. Vamos lá. Que o importante do governo também, como mecanismo de inclusão previdenciária, é a questão da retenção na fonte, né? Que o projeto do governo determina que a plataforma, ao pagar o motorista trabalhador, ela retém ali na fonte a contribuição previdenciária de 7,5%. Eu acho que isso é um mecanismo que tem grande potencial de diminuir a falta de acesso
a essa proteção social contributiva por parte dos motoristas. Quase como ficasse obrigatório, não é isso? Charles, eu queria te fazer uma pergunta. Ele mencionou já um pouco essa questão judiciária. Como que essa questão está chegando na Justiça e a Justiça tem mudado seu entendimento sobre essa questão? Perfeitamente, Carol. Essa discussão da relação do trabalhador com a plataforma é global. É um desafio para todo mundo, não é um problema só do Brasil. Então é importante esclarecer isso. A gente tem discussões já mais ou menos consolidadas em alguns países. Até trouxe aqui alguns exemplos aqui, Espanha, Alemanha e até alguns estados dos Estados Unidos, na França também tem discussão sobre isso. E alguns reconhecem que é uma relação de emprego mesmo, ou seja, é um trabalhador com direito a carteira assinada, férias, 13º, etc. e tal. Outros entendem que alguns países têm uma categoria intermediária, que não é nem empregado nem autônomo, é um meio termo, é como se fosse um trabalhador dependente, é um autônomo dependente, vamos dizer, que ele tem alguns direitos que o empregado teria, alguns dos direitos que o empregado teria, como limitação de jornada, às vezes um direito ali a férias, alguma coisa assim. Então, essa foi a solução, por exemplo, que a Inglaterra adotou. Ele não é autônomo nem empregado, ele é um trabalhador, né? Tradução seria esse meio termo. Então, essa discussão é global. No Brasil, no âmbito da Justiça do Trabalho, indo para o Tribunal Superior do Trabalho, que seria o órgão de cúpula responsável pela uniformização, para definir mesmo os entendimentos jurídicos sobre direito do trabalho. É dividido, é basicamente meio a meio. No início começou uma tendência de não reconhecer esse vínculo de emprego. Agora várias turmas, são 8 turmas, várias já reconheceram. Estava pendente de uniformização lá, e aí o Supremo Tribunal Federal resolveu também meio que arrematar essa questão. É um tema que normalmente não deveria ir para o Supremo Tribunal Federal, que não... Essa discussão, se há um vínculo de emprego ou não, é uma discussão típica de provas. E o Supremo não vai analisar um depoimento, é uma coisa mais... Isso é para as instâncias abaixo do Supremo. Mas o Supremo resolveu dizer que vai definir esse tema. Então, está pendente no Supremo, acho que vai ter até uma audiência pública, agora o Alan ponderou aqui no início, em dezembro, para definir, e a tendência no Supremo hoje é uma tendência de dizer que esse trabalhador é autônomo. O Supremo tem uma defesa muito quase restrita da livre iniciativa, como se qualquer contrato prevalecesse sobre a realidade, é um problema, inclusive, muito criticado, né, academicamente. Mas, enfim, então tem toda essa discussão, e então esse tema tem divergência no TST e está pendente de uma uniformização no âmbito do próprio STF. Você cita algum país que você acha que chegou num lugar que parece legal e que chegou numa regulamentação em que tanto trabalhadores quanto a empresa se sentem representados ali para essa regulamentação? O discurso das plataformas é muito assim, se regulamentar e dar direitos, nós vamos sair do país, nós vamos quebrar, nós vamos funcionar. Nos países que deram direitos, não aconteceu. Então é importante que isso fique claro, né? Mas eu vou citar 2 casos. A União Europeia está discutindo uma regulamentação mesmo, né? O legislativo ir lá e tomar um partido. São poucos casos até. A gente tem mais o judiciário se posicionando. Mas pensando em regulamentação, nós temos a União Europeia, que quer basicamente dizer assim, para ser autônomo de verdade, não podem estar presentes esses requisitos aqui. Vai listar, está em discussão ainda, 7 situações. Se 3 delas estiverem presentes, é um vínculo de emprego, uma relação de emprego normal, tem que assinar carteira, dar todos os direitos. Se não estiver presente, aí tudo bem, aí de fato é um autônomo. Porque é uma discussão, como eu falei, global e é um problema para todos os países. E tem Portugal que regulou isso mais ou menos nesse sentido, criando assim, se tiver presente, se a plataforma definir o preço e bota 5 situações, se pelo menos 2 delas estiverem configuradas, presume que há uma relação de emprego normal. Por exemplo, a plataforma fixou o preço, plataforma controlou ali o horário, plataforma... enfim, é que agora eu não estou lembrando, são 5 situações que eles colocam lá, que são bem situações que a gente observa na prática, presume a relação de emprego. Aí cabe à plataforma demonstrar de forma muito clara que esse trabalhador realmente é autônomo, né? Que essa é a discussão, se ele é autônomo, se ele quer ser tratado juridicamente como autônomo, ele tem que ser realmente autônomo, né? Que hoje a gente fica nesse limbo, que no fundo a plataforma tem tudo que ela quer, mas aí trata como autônomo, então na hora da responsabilidade não tem responsabilidade, e, enfim. Tem uma questão complexa nisso, que a gente até tem essa previsão de falar um pouco sobre esse lugar desse empreendedor, né? Porque apesar de tudo que a gente falou ao longo do programa, que a gente está falando ao longo do programa, para o trabalhador, muitas vezes ele olha, ele fala, nunca tive essa renda, estou tirando uma renda maior do que eu tirava antes.
E se sente esse empreendedor, né, Alan? Assim, eu queria que você trouxesse alguma informação sobre isso, assim, essas pessoas que esses autônomos são autônomos, eles se sentem empreendedores, eles são verdadeiramente autônomos como eles estão sendo colocados hoje? A gente nota que eles mesmos se manifestam e reforçam essa ideia de que, essa narrativa de que eles são autônomos, são trabalhadores independentes. O que acontece? Essas plataformas digitais permitiram com que um contingente enorme de pessoas que não tinha perspectiva de inserção, uma inserção de qualidade no mercado de trabalho, conseguiam um emprego CLT legal, uma coisa assim, elas pudessem trabalhar. Pessoas com restrição de horário, por exemplo, que só podem trabalhar em determinados turnos. Então, assim, as plataformas realmente oportunizaram para várias pessoas que tinham dificuldade em achar uma colocação, digamos, comum no mercado de trabalho, a gerar uma renda. Mas não é só uma geração de renda, isso vira um trabalho. Mais de 80% desses trabalhadores de plataforma, e eu me refiro aos motoristas e entregadores, eles têm como atividade principal o trabalho por meio da plataforma. E nesse sentido, a gente percebe que existe um discurso muito forte que são empreendedores em si mesmos, trabalham por conta própria, sem subordinação a uma pessoa, sem vínculo de emprego. Mas, por outro lado, a gente percebe que esse gerenciamento algoritmo que o Charles se referiu, ele traz um controle muito forte sobre vários aspectos do trabalho que essas pessoas desenvolvem. E aqui, naquela pesquisa da PNAD contínua que a gente havia mencionado, os próprios trabalhadores responderam ao questionário, eles identificaram assim, uma forte interferência do aplicativo na determinação do valor que eles recebem por esse trabalho. Veja que 97% dos motoristas dizem que quem define o valor pelas corridas é a plataforma. O mesmo ocorre com os trabalhadores do setor de entregas. 87% diz que... 84% afirmam a mesma coisa. E não só isso, não é só o valor, é a escolha de quem vai ser o cliente, a questão do prazo de execução dessa tarefa, como esse pagamento vai ser realizado. Você vê assim que eles mesmos respondendo a esse questionário, eles deixam claro de que existe um controle muito forte sobre como o trabalho deles é feito. Por outro lado, quando você vai investigar nessa mesma pesquisa, o que eles pensam a respeito da sua independência em relação ao seu trabalho, esse índice é extremamente alto, é acima de 80% também, entre motoristas e entregadores. Ao passo que a própria jornada de trabalho deles também é influenciada pelo algoritmo da plataforma. Eles respondem objetivamente que se sentem muito livres, mas respondem que todas essas decisões, ao mesmo tempo, respondem que todas essas decisões são do algoritmo, são da plataforma. Inclusive determinação de jornada de trabalho. Por exemplo, eles citam muito a questão do incentivos, né, bônus, ranqueamento, para melhorar assim, sua posição frente à plataforma, e isso depende de trabalhar mais, de estar logado e engajado naquele trabalho por mais horas. Tem a questão dos bloqueios, suspensões também, que é outro mecanismo que o algoritmo e os aplicativos fazem para induzir esse comportamento deles. Tem a questão do vício, da gamificação, essa lógica de criar um vício do sujeito estar logado ali naquele negócio, batendo metas, correndo. E isso traz como consequência, Carol, traz muita preocupação pelas autoridades públicas, porque é uma precarização do trabalho, na verdade. Em vez de ter empreendedorismo, porque na verdade a gente tem um subemprego. São pessoas trabalhando para ganhar menos, tendo que trabalhar mais horas, com alta taxa de informalidade e pouco acesso à proteção social previdenciária. É isso que se nota, em contraponto a esse discurso de empreendedorismo. Mas eu queria trazer para você, Yuri, essa pergunta, porque muitas vezes a sensação que esse trabalhador tem é que ele ganha mais do que ele ganhava antes, ou que ele tem essa possibilidade de complementar a renda, né? Você ficou de explicar um pouco mais para a gente dos problemas e das dificuldades de encontrar uma lógica aí que traga uma regulamentação, né? É possível fazer com que essas coisas todas se coordenem, né? E que ele continue tendo essa sensação de que ele pode... ter essa renda extra ou ganhar um ganho que ele acha que ele não tinha no trabalho, em que ele tinha todas essas garantias, essas seguranças de que a gente tem falado? Eu acho que você tem que separar duas coisas. Quando um motorista diz que está ganhando pouco,
você tem que saber se ele está ganhando pouco porque o mercado não consegue entregar mais ou se é porque a plataforma está cobrando indevidamente. Quanto ao mercado, não tem o que fazer. Se existe um excesso, a quantidade de motoristas aumentou bastante. É natural que um excesso de oferta reduz o preço. Eu acho que isso não tem, se você criar padrões mínimos de valor remuneratório, o que você vai fazer é um represamento do mercado. Eu acho que esse não é o caminho. Agora, se existe um caminho, é eventualmente reduzir uma abusividade das plataformas. É poder aumentar o ganho do motorista, reduzindo a capacidade de extração de valor pelas plataformas. E eu acho que nisso corrobora o que eles disseram. Um mecanismo que me parece mais adequado é fazer com que o motorista realmente possa definir o quanto ele quer ganhar. Porque hoje, assim, quando você pesquisa, você vê que os motoristas têm muito claro quanto eu quero ganhar por quilômetro e quanto por minuto. Só que você, quando recebe uma corrida, eu acredito que ainda hoje é assim, na maior plataforma, vem a informação. Olha, essa corrida, você está a tantos quilômetros do cliente, o cliente está a tantos quilômetros do destino e vai demorar tantos minutos. Eu não acho que uma pessoa... E você tem 7 segundos para decidir. 7 segundos. E eu não acho que uma pessoa, que apesar de ter para si quanto eu quero por quilômetro, quanto eu quero por minuto, vai conseguir fazer o cálculo rápido e ver, não, esse valor está bom para mim. E detalhe, não é só isso. Ele está no meio do mercado que se ele não escolher rápido, outro escolhe. E se ele escolher e depois desistir, ele é punido. Ou seja, existe uma pressão para você aceitar uma corrida de baixo valor. Então, eu acho que a melhor solução que pode existir é alinhar interesse de plataforma e de motorista. Como assim? Eu acho que a ideia que eu falei, de 3 pilares, em que você deixa a plataforma definir uma taxa de intermediação, não é isso. É que a ideia fica muito complexa, mas, digamos, uma taxa fixa definida pela plataforma, os motoristas definem seus mínimos, e não vai ser se o motorista receber uma proposta, ele já sabe que respeitou os mínimos dele. Ele não vai ficar perdendo tempo dele negando ou não a corrida. E também ser informado qual é a vantagem da viagem. É ele chegar a ver 3 viagens, bom, essa aqui eu vou ganhar R$100, só que minha vantagem é 20. Essa aqui eu vou receber R$60, só que minha vantagem é 100%. Quero essa, é rápido de escolher, não preciso pensar. Né? Então, essa parece uma solução. A plataforma dividir acabar com essa assimetria de informação, porque ela tem muita informação sobre o que ela está ganhando em relação ao motorista, em relação ao cliente, mas o motorista não tem. Não é só isso, eu não falei por medo de faltar tempo, mas no gabinete do deputado, a equipe do gabinete de consultoria estudou muito esse tema. A gente fez um teste. O deputado estava presente, Augusto Coutinho, falou, vamos fazer um teste? Vamos todo mundo, ao mesmo tempo, pedir uma corrida. Olha. Para o aeroporto, todo mundo, já, pá, no mesmo portão de embarque. Deu preço diferente para todo mundo. Meu Deus. Muito diferente. Inclusive o mais barato foi para o deputado. Eu não sei como que a plataforma chegou a esse cálculo, ou seja, é nítido que existe uma discriminação de preço. Você está tentando cobrar o máximo do cliente. E os motoristas, quando você alimenta a plataforma, eu quero essa viagem, não quero, a plataforma começa a saber. Depois de muitas operações, eu sei quanto eu consigo pagar para ele. E quando você tem, por exemplo, uma proposta de viagem, está acabando? A gente tem que encerrar. Mas termina seu raciocínio. Tá, quando, por exemplo, eu tenho uma proposta de viagem que ele entende, consigo cobrar 50 do cliente. Tem 10 motoristas aqui. Aquele lá, eu consigo pagar 20, os outros vou ter que pagar mais. Vou mandar a viagem para ele. Quem joga mais valor quem aceita valores menores, em tese, é quem recebe corrida. Ou seja, você força os motoristas a jogarem pressão lá embaixo. Gente, a gente tem que encerrar. Esse assunto é eterno e eu acho que a gente ainda vai conversar muito sobre ele, porque tem uma regulamentação a caminho por aí, né? Esse assunto continua, interessa muita gente. Então, eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Obrigada, Alain. Muito obrigada, Yuri. Muito obrigada, Charles, por estar aqui com a gente nesse dia. Então, é isso. A gente agradece a participação de vocês. Vamos, então, nesse nosso programa. E também a gente agradece a você que participou aqui com a gente, acompanhou com perguntas e comentários. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, ele está na nossa página no YouTube e também no site da TV Câmara. Na semana que vem a gente não vai estar por aqui, porque a TV Câmara vai estar na cobertura intensiva do Encontro dos Presidentes dos Parlamentos, o P20, que acontece aqui em Brasília. Mas a gente te espera em breve para mais um programa aqui na sexta-feira, sempre ao meio-dia. Até lá. Obrigada. Tchau.